Essa noite, nós vamos estar continuando a nossa série de mensagens sobre koinonia. A revolução de amor já chegou. Irmãos, deixa eu explicar para vocês o que significa essa palavra no grego, assim, koinonia. Koinonia significa comunhão, significa comer junto um na casa do outro, é estar junto, é sair junto, é ter muito tempo junto com as pessoas, muito tempo junto com Deus. Koinonia é isso, é estar junto com os irmãos, praticando, estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras. O que significa? Não é nós nos reunimos para ficar um falando mal do outro, tá bem? Não é para ficar fofocando um do outro, não é para ficar torcendo para o mal um do outro. É para o quê? É um estimular o outro mesmo, tá bem? Ao amor e às boas obras. Mas antes de começar, a mensagem propriamente dita dessa noite aqui, que na verdade é a segunda mensagem de uma série de mensagens sobre esse tema aqui, tá? O tema é koinonia, mas a mensagem de hoje é essa, Ministro do Mercado, parte 2. Semana passada, nós estivemos falando da primeira parte dessa mensagem. Eu vou, de maneira rápida, recapitular para vocês. Nós não vamos perder tempo muito recapitulando a mensagem passada, mas eu quero seguir adiante nessa aqui. Mas semana que vem, nós vamos ter continuação dessa mensagem, tá bem? Vai ser bênção de Deus para a tua vida. Mas antes disso, quero contar algo interessante para vocês, irmãos. É só uma historinha, não é verdadeira, tá bem? Existe um restaurante em Paris, e nesse restaurante, ele tem um espelho mágico, tá bem? É só uma historinha, viu, irmão? Só para você descontrair mesmo, tá bem? E existe um espelho bem grandão assim, que engole os mentirosos, né? Um espelho mágico que engole os mentirosos, né? Então, se você chegar diante desse espelho lá e falar alguma mentira, o espelho vai lá e engole você. Chegaram 3 mulheres. A primeira mulher que chegou diante do espelho, ela foi retocar, sabe, maquiagem, e ela falou assim: eu penso que eu sou a mulher mais bonita do mundo. Aí o espelho engoliu a primeira, né? Aí veio a segunda, né, toda desajeitada, ela parou diante do espelho e ela falou: eu penso que eu sou a mulher mais sexy do mundo. Aí foi lá, o espelho engoliu ela também, né? Tava contando uma mentira ali, toda desajeitada. Aí apareceu uma loira, né, no final. Aí ela olhou para o espelho e ela disse assim: eu penso... Aí o espelho... as loiras vão me pegar no final, né? Tem alguma loira aqui? Graças a Deus hoje não tem, né? Eu vou contar uma de morena depois, na semana que vem. Eu vou procurar uma. Mas, irmão, só para você descontrair mesmo, tá bem? Então vamos seguir com a mensagem dessa noite. Eu quero, recapitulando, eu quero dizer para vocês que muitos cristãos têm acreditado numa mentira que o diabo tem dito para essas pessoas, né? Talvez até você já tenha ouvido essa mentira do diabo, que para trabalhar para Jesus do jeito que Deus quer mesmo, né? Ou você tem que ser um pastor, ou um missionário financiado tempo integral pela igreja. Então, o diabo tem dito isso para muitas pessoas. Ah, para você ser grandemente usado, para eu ser grandemente usado, ou eu tenho que ser um pastor, ou eu tenho que ser um missionário, alguém que é financiado pela igreja e recebe pela igreja. Mas olha, eu quero dizer para vocês que na realidade, todos nós, tanto eu como você, nós fomos chamados para trabalhar tempo integral na obra do Senhor, viu? Tá bem? Vira para o seu vizinho aí e fala assim, ó, você foi chamado para trabalhar tempo integral para o Senhor. Amém. Alguém poderia dizer sim, mas eu não trabalho tempo integral na obra, Roberto, né? Eu não trabalho. O quê? Você deveria trabalhar tempo integral para o Senhor, sim. A partir do momento que você recebeu Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, você tem uma obrigação no reino de Deus, trabalhar tempo integral para Ele. Tá bem? Irmãos, talvez alguns, deixa eu explicar para você, alguns
serão ministros do púlpito, tá? Púlpito é essa mesa aqui, né? O nosso púlpito é diferente. Algumas igrejas são de acrílico, outras, a nossa aqui é de madeira, né? Então, o ministro do púlpito, tem os ministros do púlpito, alguns são financiados diretamente pela igreja, tá? Alguns recebem da igreja para trabalhar tempo integral, financiado pela igreja. Outros, talvez é o meu caso ainda, também não recebo pela igreja, e é o seu caso, nós trabalhamos lá fora, né? Mas lá fora nós somos ministros de Deus aonde quer que nós estivermos, tá bem? Vocês estão entendendo? Tá? O diabo diz que não, que só vai ser grandemente usado o pastor a quem está em cima do púlpito. O restante não vai ser grandemente usado. Bem, isso é uma mentira do diabo. É uma mentira que ele vem dizendo para muitas pessoas. Eu já muitas vezes escutei isso nos meus ouvidos. Eu nunca vou ser grandemente usado. Porque olha, só quem trabalha tempo integral é que vai dar conta disso. Irmãos, essa é uma grande mentira, tá bem? Nem todo cristão, ele é um ministro do púlpito, mas todo cristão, ele é chamado a ser um ministro de Deus. Todo cristão, sem exceção, tá? A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, agora nós somos sacerdotes do Senhor, nós somos ministros do Senhor, tá bem? Então todo mundo tem esse chamado. Agora, ministro, na etimologia dele, significa servo. A palavra ministro significa servo. Então, como ministro de Deus, todos nós somos chamados para sermos ministros de Deus tempo integral. Amém? Você é um ministro do Senhor. Aonde você estiver, aonde você for, Deus vai te usar de maneira poderosa sim. Viu? Deus tem grandes sonhos para a sua vida. Viu? Não fica aceitando as mentiras do diabo para você, não. Saiba que Deus tem algo grande para a tua vida. Não só sou eu que estou dizendo isso, mas Deus está dizendo para você essa noite. Ele tem algo grandioso para a tua vida. Amém? Grandioso. Semana passada, nós aprendemos que quando Jesus morreu na cruz, ele providenciou uma redenção tríplice. Sabe o que é isso? Pode caminhar aí, ou não? Não, ainda não entrou, né? Ainda não entrou. Mas semana passada nós falamos que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele providenciou uma redenção tríplice, né? 3 coisas aconteceram quando Jesus morreu na cruz. A primeira delas foi a restauração do relacionamento com Deus, né? Olha só, está aqui. Primeira coisa que Jesus fez, ele restaurou o nosso relacionamento com Deus. Então, sabe o que acontece? O ministro do mercado, tá? Olha só para vocês entenderem o tema da mensagem. Ministro do púlpito são aqueles que são financiados pela igreja. Amém? E o ministro do mercado são aqueles que não são financiados pela igreja, todo o restante. Mercado é o que está lá fora, né? Nós trabalhamos no mercado, nós somos do mercado, amém? Dá para entender isso tranquilamente? Amém? Quando Jesus morreu na cruz, essa primeira restauração na nossa vida, e o que nós podemos ser grandemente usados, sabe o que é? Quando nós conduzimos qualquer pessoa de volta para Jesus, sabe o que nós estamos fazendo? E essa pessoa, através de mim e de você, ela recebe Jesus na vida dela como o Senhor e Salvador da vida dela. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos servindo de elo para levar a restauração para essa pessoa com Deus. Então, a primeira coisa que acontece, você que é um ministro do mercado, tá? Você leva a restauração para muitas vezes do relacionamento dela com Deus. Quando nós estamos distantes de Deus, irmãos, algo que é quebrado é o nosso relacionamento com Deus. Sabe, eu já ouvi muitas pessoas dizendo, mas a pessoa não é um cristão, ela nunca recebeu Jesus, e ela diz assim, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, então eu vou para o céu. Você já ouviu isso? Eu já ouvi, muitas vezes, muitas pessoas falando, parentes meus, amigos meus, eu não preciso não, o importante é não roubar, não matar e não me prostituir. A pessoa acha que fazendo essas coisas assim, que são terríveis mesmo, né? É garantia de acesso para o céu, agora eu vou morar no céu. Se eu não faço as 3 coisas, eu tenho uma casinha lá no céu. Isso é uma grande mentira também, tá bem? Sabe que a única coisa que dá garantia
para que eu e você nós possamos morar no céu, para que o meu nome e o seu nome possam estar escrito no livro da vida, é recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador. É o único jeito. A Bíblia diz, assim, Jesus dizendo, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não existe outro caminho. Amém? Dá para entender isso perfeitamente? Né? Então aquele que não tem Jesus na sua vida, quem não fez nessa oração, recebendo Jesus na tua vida, nós não conseguimos ter acesso ao Pai. Nós não conseguimos orar, ter as nossas orações respondidas, e ao mesmo tempo nós não conseguimos ouvir Deus, porque isso ainda não foi restaurado. Nós precisamos de Jesus para restaurar isso na nossa vida. Mas quando nós levamos alguém para Jesus, nós somos, assim, ministros do Senhor para restaurar o relacionamento dela com Deus. Segunda coisa que Jesus restaurou foi o relacionamento com os outros, uns com os outros, né? Olha lá, uns com os outros. Jesus nos usa, né, como um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Quando nós pegamos um amigo precioso a quem nós amamos e nós convidamos essa pessoa, vamos para a célula, porque na célula você vai receber resposta de Deus, resposta de oração para esse teu pedido, você vai ver milagres vão acontecer na tua vida, portas vão se abrir. Você está levando essa pessoa a restaurar os relacionamentos dela uns com os outros, porque lá, na célula, uns com os outros serão uma grande família. Irmãos, toda semana, nós oramos uns pelos outros. Toda semana, nas células, nos grupos pequenos, existem pessoas cuidando umas das outras. Isso está acontecendo já, não é? Então, o nosso relacionamento uns com os outros estão sendo restaurado. Através da restauração de Jesus, o nosso casamento pode ser restaurado. Irmãos, o meu casamento sem Jesus era uma desgraça. Minha esposa, sem a gente ter Jesus na nossa vida, minha esposa e meu filho já tinham até ido embora de casa. Foi aí que eu já contei essa história várias vezes, né? Mas até, eu ajoelhei no chão da minha sala e eu falei, Jesus, entra na minha vida, porque ó, agora não dá mais. Tudo que eu podia tentar, eu tentei. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Nada funcionou. Quando eu deixei Jesus entrar na minha vida, Jesus restaurou meu casamento. Né? Eu não perdi a companhia, a comunhão com a minha esposa, nem com meu filho. Né? E Deus tem restaurou e tem restaurado a cada dia os relacionamentos uns com os outros. Amém? Isso só pode acontecer através de Jesus. Né? Mas você pode ser um ministro do Senhor, levando pessoas a terem essas restaurações na vida dela. E por último, Jesus, através da redenção de Jesus, ele restaurou o sistema de mercado. O que é isso? É isso aqui, ó. Jesus restaurou o sistema financeiro. Jesus restaurou também o sistema educacional. E Jesus restaurou o sistema de governo, o sistema governamental. O que é isso, irmãos? Você olha lá para o mundo aí fora, você fala, puxa vida, né? Que desgraça. Né? Você só ouve notícia ruim, você só ouve porcariada, nada do que eu ouço na televisão, nada que eu ouço dos meus amigos aí pra fora presta, gente. Né? É droga rolando à solta na esquina de casa. Meu filho sai pra rua, tá vendo traficante vender droga aqui, isso, sabe? E tantas outras coisas. Mas Jesus, através de Jesus, o sistema divino foi restaurado. Amém? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quando eu e você nos posicionamos como ministros do mercado, ministros de Deus lá fora, se você trabalha em qualquer órgão do governo, se você trabalha na educação, se você trabalha num banco, onde você trabalhar, em qualquer um desses setores aqui, você vai ser um ministro do Senhor para levar restauração para dentro de cada setor da nossa economia, do nosso sistema de mercado. Amém? Irmãos, nós temos visto, principalmente hoje, assim, o que eu posso dizer de maneira assim, que todo mundo possa entender, nós temos uma igreja em Santarém, no Pará, onde a nossa igreja lá chega a quase 90 mil pessoas numa igreja só. 90 mil pessoas dentro de uma igreja. Precisa acontecer vários cultos durante um domingo para comportar todas essas pessoas lá dentro. Só que na região
de Santarém, no Pará, a nossa igreja fundou mais 400 igrejas na região. É como se fosse Rio Claro, né? Ajapi, Santa Gertrudes, Coiderópolis. Então, só nessa região aqui, lá existem mais de 400 igrejas. Sabe o que significa isso lá? Quase toda uma cidade já foi salva para Jesus, irmãos. Quase toda uma cidade, né? A nossa igreja, a Igreja da Paz lá em Santarém. Então, o que eu estou dizendo? Aonde existem pessoas restauradas, tendo o seu relacionamento com Deus restaurado, o seu relacionamento uns com os outros restaurado, aonde ela estiver no seu local de trabalho, ela vai levar restauração. Lá nós temos muitos vereadores, eu creio que esse ano vai ter até prefeito lá, né? Prefeito da Igreja da Paz lá. Existem vários vereadores. Então, a realidade das famílias daquela região já foi transformada. Lá naquela região não tem pessoas que passam fome, muito engraçado isso. Existem pessoas levando cesta básica, cuidando, levando remédio para as pessoas que precisam lá. Nós temos um trabalho lá na beira da comunidade ribeirinha, que são várias cidades no Ribeirinho lá, e cada cidade tem um filtro de água, que ele filtra a água poluída do rio Amazonas ali e traz água potável para as pessoas ali. Então, e isso a Igreja da Paz põe sem cobrar nada e sem fazer as pessoas irem para a igreja ainda. A Igreja da Paz lá está levando restauração para essas vidas ali. E através da Igreja da Paz lá em Santarém, né, o sistema de governo educacional e financeiro está quase completamente restaurado. Glória a Deus por isso. Mas você acha que é um trabalho que começou há muitos e muitos anos atrás? Sabe quando começou a nossa igreja lá? Através do MDA, esse cuidado lá em Santarém, no Pará, de 94 para cá. Não são muitos anos, né? 94, pouco mais de 20 anos, 21 anos, né? Se você parar para pensar. Para transformar e ganhar uma cidade inteira para Jesus, são poucos anos. Você concorda comigo? Não é verdade? Tem uma cidade inteira transformada. Irmão, sabe que isso é o que acontece quando as pessoas estão sendo restauradas. Isso vai acontecer aqui em Rio Claro também. Nós vamos ver cada canto dessa cidade sendo restaurado. Você sabia que a cidade de Santarém, no Pará, é uma das cidades com o menor índice de criminalidade? A criminalidade caiu, a mortalidade caiu também os índices lá. Irmão, índice de roubo, de criminalidade mesmo, caiu lá. Né? Então é algo assim sobrenatural, algo de Deus mesmo. Amém? Mas isso quem faz é Jesus, através da sua igreja. Então agora, eu e você, nós podemos ter um relacionamento com Deus. Eu e você, nós podemos ter os nossos relacionamentos restaurados uns com os outros. Amém? Glória ao nome de Deus, irmãos. Porque isso vai acontecer em cada canto da nossa cidade. Onde você trabalha, você vai levar restauração. Você vai levar transformação. A diferença é, sabe qual? Quando você se vê como um ministro do mercado. Essa é a única diferença. Nós aprendemos que todo cristão ele é chamado a ser um agente de transformação. Amém? Vira para o seu vizinho e fala, você é um agente de transformação. Nós somos um agente de transformação para ajudar a implantar aqui na terra a redenção de Jesus. Tá bem? Todo cristão ele é chamado para ser um agente de transformação, um ministro de Deus. Alguns são ministros do púlpito, outros são ministros do mercado, ministros lá de fora. Amém? Mas todos, sem exceção, mesmo quem está em cima do púlpito ou quem está lá fora, é um ministro de Deus. Amém? Agora, como exercer a nossa função de ministro do mercado? Como que nós podemos exercer? Né? Roberto, eu entendi o que é isso, o que você está querendo dizer. Existem as pessoas que recebem de Deus, né? Recebem da igreja para trabalhar a tempo integral, mas tem aquelas que trabalham no secular. Na empresa, na Whirlpool, na Tigre, no comércio, no hospital, na prefeitura. Eu entendo isso, né? Agora, como que eu posso exercer a minha função? Se eu sou um ministro, eu tenho que fazer algo lá fora. Eu tenho que cumprir com o chamado de Deus para a minha vida lá fora. Como exercer essa função?
Não é? É bonito o que você falou, ver uma cidade toda transformada, beleza, né? Eu acho tão bonito isso, ganhar uma cidade inteira para Jesus, ter tudo transformado. Agora, como que nós vamos poder exercer a nossa função lá fora? Semana passada, eu contei uma história aqui para vocês, verdadeira, de uma pessoa que tinha adquirido uma rede de hotéis do pai dele. Vocês lembram, né? Muitos aqui lembram. E nessa rede de hotéis, ele tinha assumido ali, ele tinha 2.000 funcionários. E ele tinha ouvido uma mensagem assim como essa que eu estou falando para você hoje aqui. Ele tinha ouvido uma mensagem parecida. E ele ficou desesperado. Ele falou, puxa vida, Deus, eu também quero ser essa pessoa que vai levar transformação lá fora. Agora, como é que eu vou fazer? Eu peguei um pepino do meu pai. Meu pai morreu e agora eu tenho que dar conta de cuidar de 8 hotéis, 1.600 apartamentos, 2.000 funcionários. Como é que eu vou ser um agente de transformação no meu local de trabalho? Sabe o que ele fez? Ele contratou 40 pessoas. Ele já tinha 2.000 funcionários. Os apartamentos do hotel que ele tinha, cada apartamento era usado 5 vezes. No mesmo dia. Você consegue imaginar o que acontecia dentro desses quartos? Né? Muita prostituição rolava ali, naquele local, tá bem? Então, os funcionários do hotel tinham até parceria com as prostitutas ali daquela região. Então, elas usavam muito ali. Agora, essa pessoa, o dono do hotel que tinha herdado do pai, essa rede de hotéis, ele queria transformar aquela realidade ali. Do hotel, dos funcionários dele, a região dele, ele queria levar a transformação. Né? Então ele contratou 40 pessoas. Ele falou o seguinte, ele reuniu com essas 40 pessoas, e é uma história verdadeira isso, aconteceu há alguns anos atrás, não são nem muitos anos atrás. Tá? Há 1 ano atrás aconteceu uma situação aqui que eu vou contar mais adiante para vocês. Aconteceu que ele contratou os 40 funcionários e ele instruiu da seguinte maneira, olha, vocês vão trabalhar para mim, né? Alguns vão trabalhar de camareira, outros vão trabalhar na cozinha, outros vão limpar o chão, cada um vai trabalhar num lugar diferente, um vai trabalhar na portaria, na recepção, mas vocês estão vindo trabalhar para mim. O principal motivo não é esse. O principal motivo que eu estou contratando vocês é para que vocês ganhem os 2.000 funcionários que eu tenho. Vocês são pessoas cheias de Jesus, vocês são pessoas que nas suas igrejas vocês são pessoas abençoadas, então eu estou contratando vocês com o propósito principal de converter, ganhar os 2 outros 1.000 funcionários que eu tenho. Combinado? Os 40 funcionários, olha lá, combinado. Só que ele disse o seguinte, ele falou, só que tem 4 regras que vocês 40 têm que seguir. Porque se vocês não seguirem essas 4 regras, eu vou ter que mandar vocês embora. A primeira regra era o seguinte, você não deve ir logo pregando para as pessoas. Uau! Não é? A Bíblia diz que nós temos que pregar, falar de Jesus, falar do amor de Jesus. Como é esse negócio? Então a primeira coisa que ele falou para os funcionários, você não deve ir logo pregando. Tá bem? Então a primeira coisa que eu e você, como ministro do mercado, nós temos que fazer, sabe o que é? Manda aí. Você não deve ir logo pregando. Você quer ser grandemente usado lá fora? Você quer cumprir com aquilo que Deus está te chamando nessa noite? Quem aqui deseja de coração, obedecer a Deus? Levanta a mão, só para mim saber. Quem deseja? É só de coração, amém? Você deseja fazer a vontade de Deus para a tua vida, amém? Então, primeira coisa, para você ser grandemente usado lá fora, você não deve ir logo pregando, amém? Vamos lá. Segunda coisa, que foi o que esse dono do hotel falou para os outros funcionários. Vai profetizando e declarando salvação sobre o hotel, sobre os funcionários. Segunda coisa que eles fizeram. Eles foram, né, eles andavam, onde eles estivessem trabalhando, de voz baixa ou em pensamento, eles ficavam declarando salvação. Eles ficavam assim, Deus, em nome de Jesus, eu declaro salvação sobre essas outras vidas, né, sobre esses outros 2.000 funcionários, foi declarando. Profetizando, Deus, eu vejo cada um desses outros funcionários, do João, da Maria, do Tiago, cada um deles, eu vejo eles recebendo o Senhor e tendo a vida deles mudada. Foi declarando salvação.
Salvação. E nós fizemos algo assim na célula essa semana, né? Que passou, não essa outra. Nós saímos na rua profetizar, né? Foi bem legal, não é? Então a segunda coisa é ir profetizando. Mas, irmãos, dos 40 funcionários, 3, logo de cara, eles já saíram pregando. Então, 3 funcionários já foram despedidos logo de cara, tá bem? Mas sabe qual que era a terceira coisa que ele disse? O dono do hotel para os outros funcionários: comece a se tornar amigo dos outros funcionários, convidando-os para comer na sua casa. Então, a próxima etapa, sabe qual que é? Você não saiu logo pregando, né? Você saiu depois orando, profetizando. Aí a terceira coisa, você foi ganhando a confiança, né? Às vezes você está trabalhando ali e você, com o teu colega de trabalho ali, você, né, às vezes está falando do time de futebol, ou está falando de qualquer coisa do tempo. Aí de repente você descobre que ele ama uma lasanha, irmãos. Lasanha de 4 queijos, viu? Se alguém quiser me convidar para comer uma lasanha de 4 queijos, tô aqui, tá? Posso ser teu amigo aí no final. É brincadeira, viu? Então, às vezes você descobre ali o que aquele teu amigo ali, o que ele gosta. Daí o que você faz? Você convida ele: ó, você gosta de comer isso aí? Cara, eu faço uma lasanha de 4 queijos que é sensacional. Vamos combinar de sábado você ir lá em casa, lá? A gente assiste um futebolzinho, você nem gosta de futebol, mas porque você quer ganhar ele para Jesus, você fala: olha, vamos lá, a gente come uma lasanha, no final a gente assiste um futebolzinho, vamos lá? O cara na mesma hora vai. Quem que não vai querer comer uma lasanha de 4 queijos? Um churrasquinho? Hã? Não é verdade? Então, a terceira coisa, você tem que se tornar amigo das pessoas. E não é, o que eu estou dizendo aqui, irmão, não é ruim de se fazer, não. É ruim de se fazer, comer junto, ter amizade com as pessoas, é a coisa mais legal que tem para se fazer. Não é? É tão gostoso, né? Você evangelizar através dessa forma, né? Então, seja um ministro de Deus lá fora. Quarta coisa. Quarto conselho: na medida que você vê as necessidades por milagres, ore e Deus fará grandes maravilhas. Presta atenção, você convidou aquele colega de trabalho, você convidou 1, 2, 3 vezes, agora ele já é teu amigo, né? E nós temos algumas pessoas aqui na igreja que foi dessa forma que nós ganhamos, né? Através da amizade. Aí se torna seu amigo, e não é amigo porque você está com alguma intenção. Não, eu estou aqui com um propósito, eu vou ganhar ele, depois, porque eu ganhar e, né? O outro que se vire. Eu só quero ganhar ele para Jesus. Não, você vai se tornar amigo de verdade, porque você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa legal, né? Aí você se tornou amigo dessa pessoa. Aí de repente, irmãos, porque você é uma pessoa de confiança, porque você é uma pessoa legal, bacana, o teu amigo ali, a tua amiga, talvez vai chegar assim para você: olha, sabe, lá em casa, eu com meu marido, eu com a minha esposa, a gente não está se entendendo, sabe? A gente só briga. Eu vejo aqui que você é tão legal com a tua esposa, você é tão legal com o teu marido, eu queria ser assim. Isso, as oportunidades vão aparecer para você está entendendo? Né? Puxa, eu vejo assim, vocês são tão legais, tão bacanas, e eu não vivo isso na minha casa. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai ser grandemente usado. Você vai falar: olha, Jesus, ele mudou. Aí que você vai começar a pregar. Depois que você ganhou ele para você. Amém? Você está entendendo? Difícil de entender, irmãos? Não, né? Bem fácil. Pois você ganhou a pessoa para você, aí depois você vai ganhar ela para Jesus. Aí você vai orar por ela. Você vai falar: olha, Jesus, ele mudou a minha vida, assim como mudou a minha verdadeiramente. E Deus tem me usado para ajudar outras famílias que têm tido os meus problemas, né? Então, eu vou lá, eu oro, e Jesus vai restaurando. Então, a partir desse momento, você já ganhou ela para Jesus. Quando você falar: você quer que eu ore por você? Irmãos, eu tenho certeza que ninguém vai falar: não, eu não quero oração. Porque você ganhou amizade, você já se tornou amigo, ele já se abriu com você, ou ela se abriu com você, só você orar. E ora, viu? Não fala: eu vou pegar, vou levar teu nome lá para o pastor orar. Não, seja grandemente usado lá você. Deus quer te usar, você é um ministro do mercado. Amém? Assim, olha só, depois sim, você pode pregar para as pessoas e ganhá-las para o Senhor Jesus. Agora, eu quero falar para você 4 mentiras que o maligno, que o diabo tem usado para abafar os ministros de Deus, irmãos, os ministros do mercado. 4 mentiras. Semana passada nós falamos a primeira. A primeira foi que o ministro do mercado, ele não é tão importante
como ministro do púlpito, né? Muitas vezes o diabo vem e fala, eu não sou tão importante que nem o pastor, né? O pastor está falando isso aí, né? Para ele isso aí funciona, mas para mim, ele não sabe como que é minha vida aqui, então eu nem sou tão importante assim como ele. O quê? Você acha que eu sou mais especial para Deus do que você? Você acha realmente isso? Sabe o que é isso? É uma grande mentira do diabo. Você é tão importante, assim como eu sou, você é para Deus. Viu? O que o diabo talvez disse já para você é uma grande mentira, porque você é especial. Você só precisa se ver da maneira correta, viu? Você é igualmente importante aos pastores para efetuar a vontade de Deus aqui na terra e assim aplicar os resultados da redenção de Jesus na cruz na vida de cada pessoa. Segunda grande mentira que o diabo tem lançado para abafar as pessoas é o seguinte: a igreja funciona somente no edifício no domingo e nas reuniões da cela durante a semana. O resto não funciona. Gente, isso é uma grande mentira. Né? Que o diabo fala, não, a minha igreja, sabe quando que ela funciona? Não, é só de domingo. Quando é que a tua igreja funciona? A minha igreja, ela tem culto de domingo, às 7 horas da noite, e na quarta-feira, às células às 8. Mentira! A igreja, ela funciona o tempo inteiro. O tempo inteiro ela está funcionando. Sabe quem que é a igreja? Sou eu e é você. Isso aqui é só o prédio da igreja. Só o salão da igreja. A casa é só o local de reunião. A igreja sou eu e você. Se alguém perguntar para você quando é que tua igreja funciona, sabe o que você vai falar da próxima vez? Todo dia. Toda hora. Amém? Glória a Deus. A igreja não é prédio. A igreja é o povo de Deus. Aleluia. E aonde estiver um ministro do mercado lá fora, lá o santuário de Deus está acontecendo, viu? Lá é a igreja. Onde você estiver é a igreja. Você está no teu trabalho, trabalhando? Você é a igreja naquele local, que foi chamado para levar transformação para aquele ambiente. Amém? A igreja deve funcionar, olha só. Vamos repetir todos juntos em voz alta esse aqui? A igreja deve funcionar todos os dias, em todos os lugares. Amém? Isso é um ditado. A igreja tem que funcionar todo dia e em todos os lugares. Deus quer nos usar. A igreja, sabe onde ela deve funcionar? Nos hotéis, nos restaurantes, nas empresas, nos bancos, no supermercado, nas universidades. Irmãos, em nome de Jesus, nós vamos ter aqui, em nome de Jesus, grandes empresários, nós vamos ter professores de universidade, nós vamos ter juízes, nós vamos ter vereadores, prefeitos, em nome de Jesus. Pessoas que vão levar restauração e transformação em cada local de trabalho. Onde você trabalha na tua empresa, Deus vai te usar para levar transformação para o teu local de trabalho. Você é um agente de Deus, não um agente secreto não, viu gente? Tá bem? Você é um agente de Deus não secreto. Você é o 007 não secreto, tá bem? Então, a igreja ela deve funcionar em todos esses lugares. Numa repartição pública, num consultório odontológico, num consultório médico, no gabinete dos deputados. Em nome de Jesus, irmão, nós vamos ver o nosso Brasil sendo transformado. Em nome de Jesus, nós vamos ver um presidente cristão que leva Deus a sério lá. Né, para reger as nossas leis aqui, e nós vamos ter igualdade na nossa sociedade. Em nome de Jesus, irmãos, nós temos que ir contra, sabe, o que o mundo está dizendo para nós. O mundo não tem mais jeito. O mundo o Brasil é muita corrupção. Mas aonde entra um ministro do mercado, um ministro de Deus, não existe corrupção. Nós não nos vendemos. Amém? Glória a Deus. Onde você estiver como ministro do mercado, você vai levar a presença de Jesus com você. Quem tem Jesus no coração aí? Amém? Você vai levar Jesus aonde você estiver. Aleluia. Você vai fazer a diferença, você vai resgatar a dignidade humana que foi projetada por Deus na tua vida e onde você estiver. Em nome de Jesus. Olha só, isso aqui é importante. Pode pular, por favor. A inclusão social. A cura dos relacionamentos, o resgate da fibra moral é papel primordialmente
da igreja. E isso somente acontece quando cada cristão, ele assume o seu papel de ministro da sociedade, de sacerdote do mercado. Irmãos, se lá fora existe muita corrupção, existe muito problema, sabe por quê? Porque pessoas como eu e você, que nós não tínhamos ouvido uma mensagem como essa, a gente talvez estava se omitindo. Amém? Nós temos que assumir a postura de cristãos verdadeiros que nós somos, irmãos. Amém? Nós não podemos no trabalho a gente se vender. Sabe, o teu patrão chega para você e ele fala assim, olha, você atende telefone e quem ligou é uma pessoa que o teu patrão não quer atender. Aí seu patrão fala para você, ó, fala para ele que eu não tô. Mas sabe o que você fala? Ó, meu patrão tá, mas ele não quer te atender. Irmão, você tem que levar Deus a sério. Você tem que aprender a levar Deus a sério, porque são essas coisas pequenas, essas mentirinhas pequenas, que o Brasil chegou onde chegou. Mas eu quero te dar uma boa notícia, viu? Nós podemos sim levar transformação, a começar do nosso local de trabalho. Depois nós podemos levar transformação para o nosso bairro. Nós podemos levar transformação para a nossa cidade. E aí por diante, irmãos. Eu sei que não é só eu, não é só você. Nós estamos trabalhando em prol de sermos diferentes e levarmos um cristianismo diferente lá fora. Não. Existem muitas pessoas ao redor do Brasil e do mundo com o mesmo coração. A palavra de Deus diz assim, né? Onde nós colocamos os nossos pés, Deus vai nos dar por herança. Abra aí comigo em Mateus capítulo 28. A partir do verso 18, fala assim, ó. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de meio gato pingado. É mais ou menos isso que está escrito aí? Hã? De meia dúzia de gato pingado? Do que está escrito ali? De todas as nações. Deus está dizendo para mim e para você, irmãos, que nós não vamos só ganhar e cuidar de meia dúzia de gato pingado, não. Deus me chamou e chamou você para cuidar e levantar uma nação inteira de pessoas comprometidas com o Senhor. Você está entendendo? É a palavra de Deus. Isso vai acontecer. Você vai ver, talvez daqui 20, 30 anos, cidades inteiras cidades que servem, de pessoas que servem a Jesus. Talvez você vai ver países inteiros que servem ao Senhor Jesus, que tem toda a sua história sendo transformada. Você vai ver, você ainda vai presenciar isso que eu estou dizendo aqui para você hoje. Amém? Mas eu quero ser um agente de transformação, irmãos. Né? Eu quero fazer parte dessa história. Amém? E eu sei que você também quer ser um agente de transformação. Aonde você estiver, se levanta e Deus vai te usar de maneira poderosa em nome de Jesus. Porque fiel é aquele que chamou você, aquele que te escolheu. E o que ele tem para a tua vida, a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir, ele vai cumprir na tua vida. Em nome de Jesus, eu creio. Você vai chegar então no seu lugar de trabalho amanhã. Você vai declarar com o seu coração, o reino de Deus chegou aqui nessa manhã. E chegou aqui para fazer a diferença. Aleluia. Você vai entrar, você vai pisar no teu local de trabalho. Você vai falar, Deus, o Senhor me levantou. O Senhor me colocou aqui. E maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus que está dentro de você do que o diabo que está lá fora no mundo. Amém? Então você vai sim transformar o teu local de trabalho, se você faz academia, o que você faz da tua vida, aonde você estiver, você vai levar transformação, viu? Você vai levar, irmãos, de vez em quando eu vou na padaria, eu estou quase ganhando a dona da padaria onde eu vou lá, de verdade, né? Ela já até pediu oração para mim já. Ela falou, você não ora pelo meu irmão? Ela escreveu no papelzinho o nome do irmão. Ele tinha alguns problemas lá, nós oramos na célula, o irmão dela já veio me agradecer já. Eu convidei ela para o jantar de casais aqui.
ela cuida da mãe, da sogra dela, que tem o quê que eu falei, Paulo? Alzheimer, né? E ela dorme com a sogra, só por isso que ela não vai vir, mas mesmo assim ela vai tentar arrumar alguém para deixar lá. Então, irmãos, aonde você for, você pode ser um agente de transformação. Você só tem que aproveitar as oportunidades. Como eu disse, eu não sou mais especial que você. Em nada. Em nada. O que eu fiz, o que eu tenho feito na padaria, no supermercado, aonde eu vou, você pode fazer no teu local de trabalho. E eu vou te falar uma coisa. Provavelmente, você ainda vai ser mais grandemente usado do que eu ainda. Sabia disso? Você vai ser grandemente usado, porque Deus te escolheu. Deus te escolheu. Outra grande mentira do diabo. As pessoas que trabalham secularmente, trabalham para fora, elas não podem ser tão espirituais como aquelas que trabalham no púlpito. Né? O diabo às vezes diz para você, uma pessoa que é tão espiritual é só o pastor. Ele lê a Bíblia, ele ora todo dia, então eu nunca vou conseguir ser uma pessoa tão espiritual. Mentira do diabo. O dever de cada cristão é buscar a Deus para saber a vontade dele e cumprir com essa vontade. E assim fizer, se assim fizer, poderá fluir na unção e no mais alto nível espiritual. Se você fizer isso, se você buscar Deus na tua casa, lendo a palavra de Deus, orando, buscando a Deus, Ele vai falar com você, Ele vai te dar direções e você vai ser grandemente usado. A unção de Deus vai estar sobre a tua vida. Amém? Então, você pode ser muito espiritual, sim. Outra grande mentira do diabo. Quarta mentira. A única razão para trabalhar nas coisas materiais é para financiar a obra espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Essa pode ser até uma das razões. Deus talvez usa você para ajudar com o seu dízimo, com a tua oferta, financiar a obra de Deus. Amém. Mas esse não é a razão principal. A razão principal é porque Deus quer te usar como um agente de transformação lá. Amém? Você tem os seus recursos, você investe no reino de Deus, mas essa não é a principal função tua lá fora. A principal função é você ser um agente de transformação. Então aí acaba, sabe o quê? Pessoas que dizem assim, eu só vou no meu trabalho porque eu tenho que trabalhar. Porque no final do mês eu tenho que pagar as contas, porque se não precisasse, eu não saía de casa. Eu ia ficar dormindo o dia inteiro assistindo TV. Não é? Não. Tá? Você não só trabalha só para pagar as contas. Você foi chamado para levar transformação aonde você for. Entenda isso. Entenda isso. Quando você entender isso. Irmãos, nós temos aqui uma irmã assim, preciosa também. Ela não está aqui hoje porque ela foi visitar a mãe dela assim no interior. Né? A Eliane foi lá. Né? Posso contar a história aqui, Eliane, você me permite? Nós temos uma irmã, e inclusive é colega de trabalho sua, não é? A Marli? Né? Colega de trabalho. Ela dava aula, assim, na autoescola, a Marli. A Marli é, assim, uma pessoa muito preciosa para a gente. A Eliane foi fazer aula de carro com ela, aproveitou e convidou ela para vir para a igreja. A Marli veio. Mas ela entendeu que no local de trabalho dela, ela pode ser grandemente usada por Deus. Em pouco tempo que ela está conosco, acho que uns 2 meses, talvez um pouquinho mais. Irmãos, essa mulher levou tanta gente já para a célula, né? Ela está levando tanta gente, ela já levou duas amigas dela que já se converteram, aceitaram Jesus na célula. Né? Está levando uma terceira e uma quarta, né? Já está na quarta, né, que ela está levando, irmãos. Em 2, 3 meses, assim. Tudo pessoas que ela está trabalhando e ela convida. A pessoa está passando algum problema, ela aproveita o problema da pessoa para falar de Jesus para ela. Falou, olha, Jesus está mudando a minha vida, pode mudar a sua também. Você não quer ir lá comigo de quarta-feira? Né? Na cela, ela pega a moça, a mulher lá e leva. E assim por diante. Irmãos, isso tem acontecido assim em vários casos. Né? Onde nós estamos levando pessoas para conhecer a Jesus e levar a transformação. Então, Deus quer te usar no teu local de trabalho. Amém? Amém, irmãos? Então tá bom. Você está no seu trabalho, irmão, não é só para fazer dinheiro e assim financiar a obra e cuidar da sua família. Você está no seu trabalho como um missionário, amém? Para implantar os princípios do reino de Deus e ver o sistema mudado em nome de Jesus Cristo. Eu vou passar um vídeo aqui rapidinho.
É um testemunho de um irmão nosso, um empresário da Igreja da Paz, tá bem? Que teve a sua vida transformada, amém? Solta aí pra gente, Wesley, por favor. Queridos e preciosos irmãos da Igreja da Paz, em todos os núcleos e na sede também. Eu tenho o privilégio de estar aqui com o nosso querido irmão Márcio. Irmão Márcio é precioso, membro da Igreja da Paz, um empresário, assim, muito cheio da presença do Senhor Jesus, e discípulo do nosso querido irmão Hermes também, que também é um empresário também muito cheio da presença de Jesus. E irmão Márcio tem uma história assim tremenda, ele é um verdadeiro ministro do mercado, para a glória de Jesus. É isso mesmo, pastor. Eu tinha 13, 14 anos e tinha que trabalhar logo cedo para sustentar a família. E o grande sonho era ser empacotador de supermercados no Pão de Açúcar. E como não era cadastrado, resolvi falar com o gerente do supermercado. Contei a minha história para ele e infelizmente eu tive que receber o primeiro não como resposta. Naquele mesmo dia fui para casa um pouco que triste, né? Mas resolvi para a igreja, para ouvir a palavra do Senhor. E nesse dia que eu fui para a igreja, estava sendo ministrada uma palavra chamada Jeová Jiré, o Deus da providência. E o Espírito Santo naquele dia me levou a fazer um voto com Deus. Então eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor abrir uma porta para mim de emprego, o meu primeiro salário eu vou colocar no teu altar. E assim eu fiz. No dia seguinte, eu fui no órgão que cuidava desses menores, desses meninos, né? Na intenção de que eles pudessem realmente abrir uma porta para mim. E contei minha história para a pessoa que estava em atendimento. E mais uma vez eu pude ouvir um não como resposta. E eu saindo ali da sala, já saindo, a moça resolve me chamar de volta e me dá uma notícia assim: olha, eu tenho uma vaga aqui, mas é para a loja americana. Trabalhar na loja americana seria muito acima das minhas expectativas. Suponhamos que de 1 a 10 o Pão de Açúcar era 5. Trabalhar na americana seria 10. Agora, quando você conseguiu esse primeiro emprego, quanto você estava recebendo? Recebia meio salário. Meio salário, mas para você era uma maravilha. Chegou o primeiro salário. E aí chegou o momento de falar para minha mãe do voto que eu tinha feito. Então havia toda uma expectativa nesse primeiro salário para honrar vários compromissos. E aí eu, meio que sem saber como fazer, mas falei para minha mãe: mãe, eu fiz um voto com Deus de que o meu primeiro salário eu ia colocar no altar do Senhor. E ela até falou: mas você tem certeza? Não era só a metade? Eu disse: não, mãe, eu prometi tudo. E aí ela concordou e graças a Deus eu consegui ser fiel naquilo que eu prometi ao Senhor, né? Agora, no próximo dia aconteceu um milagre. No próximo dia, depois dele cumprir o voto. Qual foi o milagre? Eu costumo chamar esse milagre da gorjeta milagrosa, né? Trabalhando na Americana, nós não podíamos pedir gorjetas, né? E eu fui ajudar uma senhora a levar a compra dela. E na verdade eu não pedi nada para ela, mas dentro do elevador ela colocou um envelope no meu bolso. E aí eu terminei de atender ela e fui ver o que ela tinha colocado. E para minha surpresa, dentro do envelope tinha um valor próximo daquele salário que eu tinha depositado no altar do Senhor. Ou seja, foi um grande milagre que conseguiu suprir nossas necessidades na época. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Agora, nos conta como você chegou a ser esse grande empresário. Amém. Na loja americana, eu cheguei a me tornar supervisor comercial. Eu andei vários degraus e cheguei como supervisor comercial. E aí me desliguei da americana e abri uma empresa para fornecer para as lojas americanas. E aí a coisa foi acontecendo, comecei a fornecer para vários supermercados e acabou que aquele menino que era puxado pela orelha e convidado a sair do supermercado se tornou um fornecedor a nível nacional
do grupo Pão de Açúcar, né? Então hoje, para a glória de Deus, nós fornecemos para os grupos do Pão de Açúcar, a Rede Açaí, a Rede Pão de Açúcar, e estamos em todo o Brasil para a glória de Deus. E no seu ramo de negócio, pelo que eu fui informado, você é um dos mais fortes no Brasil, é isso mesmo? Isso, hoje nós somos um dos líderes na distribuição de frutas secas no Brasil. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Agora, Márcio, você também é um verdadeiro ministro do mercado, porque não basta só ser um empresário evangélico que ama Jesus, que quer fazer a vontade de Deus, que trabalha na célula, que é líder de célula, né, supervisor e tudo mais, mas que encara o trabalho como um ministério para Deus. Você é um verdadeiro ministro do mercado. Como? Nos conta mais sobre como que você trabalha como ministro do mercado em relação à sua empresa, o seu trabalho. Amém. Como ministro de mercado, duas coisas que eu procuro praticar bastante. Primeiro é o relacionamento com a minha equipe, com as pessoas que trabalham comigo, no sentido de tratar bem, no sentido de cuidar delas, né? Eu tenho aprendido que eu sou o pastor da minha empresa. Uau, que coisa linda, que coisa linda. Eu já ouvi o pastor Marco Antônio, inclusive, falar disso também. Muito bonito. Sou pastor da minha empresa. Olha só que coisa forte. E segundo, que eu devo ressaltar, é o nosso compromisso com aquilo que o governo estabelece como correto, né? Por exemplo, nós só trabalhamos com nota fiscal cheia, só compramos com nota fiscal cheia. Tivemos muitas retaliações por conta disso. Alguns fornecedores não queriam fornecer porque só queriam fornecer como uma parte da nota. E aí nós batemos o pé e resolvemos fazer aquilo que agrada realmente ao Senhor. Como pastor da minha empresa, hoje eu procuro pelo menos uma vez por semana tratar com cada um deles, né, olho no olho, conversando. Você senta, reúne com eles como se fosse um discipulado, discipulado de patrão com funcionário, é? Isso, exatamente. É um verdadeiro discipulado, né? E a gente trata não só de assuntos comerciais, mas procura entender como todo, como que está a vida desse funcionário. Quer dizer, mesmo aqueles que não são cristãos ainda, evangélicos, mas você fala da família dele, do casamento e das finanças. Exatamente, sobretudo, né? E tento fazer com que eles vejam na nossa vida a glória do Senhor, né? Que eles possam desejar ser um ministro do Senhor também. O que você diria agora para aquele funcionário, ou empresário, ou a pessoa profissional liberal, médico, advogado, ou talvez alguém que trabalha em um cargo público? Qual seria a sua sugestão para eles como ministro de mercado? Então, a minha sugestão é que realmente cada um de nós, não importa a área, que a gente possa assumir a nossa posição de ministro de Deus em qualquer ambiente, que a gente possa estabelecer um ambiente, uma atmosfera de graça, né? E que a glória do Senhor possa se manifestar através da nossa vida, em todos os setores. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, Márcio, obrigado mesmo. E com certeza, isto é só o começo. Muito bom, né? Você pode ser grandemente usado por Deus, viu? Também, assim como ele, de um empacotador, né, se tornou um grande empresário, né? E hoje ele assumiu o papel dele de ministro do mercado, né? Então ele fala de Jesus para os funcionários dele, discipula, cuida dos funcionários dele, uma bênção, né? Amém? Então você também pode ser grandemente usado. Mas agora, eu quero falar com vocês sobre algumas situações que nós podemos estar hoje, tá bem? Então você vai se autoavaliar. Eu vou falar quatro níveis, aí você vai pensar, e você vai pensar só com você, em qual desses 4 níveis você está hoje, amém? Então nós vamos falar sobre os 4 níveis de atuação do ministro de mercado. Primeiro nível, um ministro de mercado que nem sabe que é um ministro de mercado, e ele não encara o seu
trabalho como um ministério, e sim como um mal necessário. Ele encara uma vitória, irmãos. Essa pessoa, essa primeira pessoa, ela encara uma grande vitória, ela não desviar trabalhando, né? Porque a gente sabe que nosso local de trabalho pode ser um local onde tem muitas pessoas que vão nos conduzir para tomar atitudes erradas, para trair a esposa, para mentir e tudo mais. Então, esse primeiro ministro do mercado, ele não se vê como um ministro de mercado, né? E para ele já é uma grande vitória ele não desviar, tá bem? Então, esse não deve ser o nosso nível. Nesse primeiro nível, muitos acabam vergando-se, tá? Se dobrando às pressões corruptas do sistema da onde ele trabalha. Eles até continuam seguindo a Jesus, mas acabam se envolvendo com práticas desonestas do sistema. Você lembra daquele caso que eu falei para você? O patrão pedir para você, ó, fala que eu não tô. Esse primeiro caso aqui, se o patrão chega para você e fala, olha, fala que eu não tô. Aí você vai lá no telefone, ó, ele não tá, hoje não dá, liga outro dia que ele não vai poder te atender. Esse é o primeiro nível, tá bem? Né? Então vamos se autoavaliar em que nível nós estamos. Segundo nível. Esses cristãos, eles praticam, o segundo nível, eles praticam os princípios bíblicos, eles não se vegam, quer dizer, não se dobram diante das pressões do sistema corrompido do mercado, mas eles também não mudam o sistema. Quer dizer, fica tudo empatado ali. Nem para cá, nem para lá. Sabe aquela pessoa que vai no trabalho, né, ela vai trabalhar, ela não fala de Jesus, ela não é exemplo dentro do local, mas também ela não recebe influência. Ela está neutra ali no trabalho, né? Nem fala e nem não fala. Quer dizer, ela fica ali como um verdadeiro, é o agente secreto de Deus ali, tá? Então ele não fala de Jesus, mas também não faz diferença nenhuma. Eles não estão, esse nível que eu estou falando, eles não estão sendo engolidos pelo sistema corrupto do mercado, mas também não estão transformando o seu mercado, né, o local de trabalho. Que nível que nós estamos, irmãos? Esse foi o segundo nível. Terceiro nível. São aqueles cristãos que atuam no sistema de mercado. Seja nos negócios, seja na educação, ou no governo, de uma forma sobrenatural. Eles encaram o trabalho deles como um chamado missionário. Eles vão ao seu trabalho com uma unção transformadora. Aleluia! E é nesse que você tem que se encaixar. Implantando um novo sistema de valores. Eles fazem isso com uma fé bíblica, usando os dons do Espírito. Amém? Através desses dons, você vai ser grandemente usado no seu local de trabalho. Amém? Para você ser grandemente usado, você tem que orar e falar, Deus, ativa esses dons na minha vida. Nós vamos até orar por isso hoje. Tá? Eu quero contar aqui uma ilustração aqui para vocês. Um irmão que quando vinha para a igreja ele se sentia culpado, tá bem? Ele tinha um chamado para ser banqueiro. Ele não era um ministro do púlpito, ele era um ministro do mercado, tá bem? Só que quando ele vinha para a igreja, ele sentia culpa, porque ele achava que ele nunca ia chegar no mesmo nível do pastor da igreja. Por quê? Porque ele tinha certeza no seu coração que ele era um banqueiro, era naquilo que ele trabalhava, e ele sabia que era aquilo que ele foi chamado a fazer. Talvez você nunca vai estar aqui no púlpito, você nunca vai estar pregando, porque talvez esse não seja o teu chamado. Amém. Mas não é por isso que nós vamos nos livrar, né, das nossas responsabilidades diante de Deus. Então, talvez lá fora, no seu local de trabalho, na empresa que você trabalha, ou como um empresário, ou como alguém, um funcionário público, ou qualquer outro setor, lá você vai ser um ministro de Deus. Amém? Então, esse irmão, essa história também é verdadeira que eu estou contando aqui para vocês, tá? A praia dele era ser banqueiro, mas ele também, essa pessoa, ele ouviu uma mensagem assim como eu estou ministrando para você essa noite. E ele decidiu que ele precisava fazer a diferença no seu local de trabalho, tá? Ele recebeu uma oração para que a unção de ministro de mercado fosse ativada na vida dele. Então, ele estava na igreja, tá bem?
E ele ouviu uma mensagem assim como essa que eu estou falando para vocês. E ele pensou o seguinte, falou, eu também preciso ser um ministro do mercado, porque eu não estou fazendo diferença nenhuma. Eu só estou sendo mais um lá. E olha lá quando eu não me vergo, sabe? Quando eu não faço assim o que eles me pedem para fazer. Às vezes até isso acontece. Mas ele queria fazer a diferença. Então, ele recebeu uma oração sobre a vida dele, ativando, sabe, essa unção de ministro do mercado lá fora. Amém? Nós vamos, no final desse culto aqui ainda, eu vou orar pela tua vida, para Deus ativar esse dom na tua vida. Amém? Essa unção na tua vida de ministro do mercado, em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar. Em 1 ano e meio, ele prosperou tanto que ele abriu o próprio banco dele. Ele era só um funcionário. Mas em 1 ano e meio, servindo a Deus, ele recebeu essa oração, ele trabalhou tanto para Jesus, né? Ele era tão fiel com Deus, ele abriu o próprio banco dele. Era um banco pequeno, mas ele abriu o banco dele, tá bem? Aí sabe o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele foi e ungiu todo o estabelecimento dele, declarando que aquele local seria um local de levar a mensagem de Jesus, um banco. Levar a mensagem de Jesus e levar transformação para quem quer que entrasse naquele local e para onde quer que essas pessoas fossem. Tá? Aí com muita sabedoria, ele ganhou todos os funcionários dele para Jesus. Tá? Esse banqueiro, ele conseguiu, com muita sabedoria, ganhar os funcionários dele para Jesus. Aí ele treinou os funcionários para receber milagre, irmãos. Ele treinou e falou, olha, levou eles para um treinamento, é assim que vocês oram, deve orar dessa maneira, com muita fé, e a partir daqui você vai receber milagre na tua vida, você vai ser alguém, um ministro de Deus, para levar milagre para as outras pessoas. Então levou os funcionários para esse treinamento, olha que interessante. Aí ele, sabe o que ele fez? Ele instituiu no banco dele um novo sistema de banco. Diferente de tudo que você possa ver por aí. Se você for no Bradesco, na Caixa, onde você for, você não vai ver algo parecido com o que eu estou te dizendo aqui agora, tá bem? Toda vez que um cliente vinha a ser atendido, sabe o que eles falavam lá? O atendente falava, olha, esse banco, ele oferece um serviço gratuito. Quando a pessoa ligava ali no 0800 e o atendente falava, né, ele dizia assim, ó, esse banco aqui ele oferece para você um serviço gratuito. Nós oramos por milagres na sua vida financeira. O banco falando isso no 0800 ali. A pessoa discava tal número e o atendente falava, olha, nós oramos por você, para que você tenha milagre financeiro na tua vida. Não é? E foi um sucesso, irmãos. Em menos de 2 meses, esse banco, através do 0800, 47 pessoas aceitaram Jesus através do 0800. É esse banco, um banco nos Estados Unidos, tá bem? 47 pessoas entregaram a sua vida a Jesus. A diretoria do banco decidiu fazer o seguinte, eles criaram um novo sistema de cobrança. Sabe aquele sistema de cobrança que liga na tua casa quando você está devendo? Né? E ficam insistindo, manda cobrador na porta da casa. Ele fez diferente no banco dele, tá? Quando um cliente ele não conseguia pagar o crédito que ele tinha emprestado com o banco ali, o valor que ele tinha com o banco, ao invés do banco enviar cobrador para cobrar aquela pessoa, sabe o que ele enviava? Intercessores. Olha só que interessante. Verdade isso que eu estou dizendo para vocês, irmãos. Talvez você pense o seguinte, em vez de mandar o cobrador, está mandando intercessor, esse banco vai falir. Né? Muito pelo contrário, irmãos. Tá? Um banco normal nos Estados Unidos é considerado um grande sucesso. Tá? No final do ano, esse banco tem um saldo positivo de 7 milhões de dólares. Depois de 1 ano, 12 meses. Tá? No final de 3 meses, sabe quantos milhões eles já estavam? Com 21 milhões. Em 3 meses. Quer dizer, aumentou a produtividade ao invés de diminuir. Né? Os intercessores treinados pelo banco diziam, você não está conseguindo pagar suas contas? Nós vamos orar por você para que Deus faça um milagre e lhe ajude a conseguir pagar as suas contas. Aí as pessoas prosperavam, conseguiam pagar as contas e investiam no banco. Então por isso que o banco era tão próspero, irmãos. Muito engraçado esse testemunho, né? Agora, deixa eu te falar aqui. Pode pular outra aí, ó. O 4º nível.
O quarto nível é quando o cristão transforma o sistema de mercado por completo. O sistema financeiro, o sistema educacional e o sistema governamental. Tá? E assim as 3 áreas do sistema de mercado, que são essas que eu falei para vocês, em uma nação, são transformadas numa escala nacional. O sistema econômico, o sistema educacional e o sistema governamental. Aleluia. Na medida, irmãos, que a igreja de Jesus, ela opera através do discipulado 1 a 1, sabe? Vendo as pessoas sendo transformadas de verdade, sabe? Na medida que as células, elas cuidam uma das outras pessoas assim, os relacionamentos deles são transformados, dessas pessoas. Na medida que os ministros do mercado, é você, vocês servem de agente de transformação desse sistema de mercado, sabe o que acontece? Toda a nação vai ser transformada através da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, você não foi chamado, sabe, para ser um turista na face da terra, não. Né? Alguém que só está aqui de passagem. E você não está aqui de passagem. Você está aqui porque você foi escolhido por Deus. Você tem um grande plano na tua vida. Para ser um grande ministro de Deus, aonde quer que você estiver. Alguém que vai fazer a vontade dEle. Alguém que não ama a Deus só de boca, mas ama a Deus de coração e com as atitudes. Irmãos, eu perguntei aqui, né, e eu já fiz várias vezes essa pergunta. Quem aqui ama a Deus? Todo mundo levanta a mão. Falar que ama a Deus é muito bonito. Mas sabe como a Bíblia nos ensina que nós realmente amamos a Deus? A Bíblia fala assim, se vocês dizem que me amam, mas não praticam a minha palavra, vocês são mentirosos. Olha só. Aquele que diz que ama a Deus, ele tem que obedecer a palavra de Deus em tudo. Talvez em tudo nós não estamos andando em vitória, né? Mas o meu compromisso, como um ministro de Deus, como alguém que ama verdadeiramente a Deus, e o seu... Não pensa porque eu estou aqui em cima que eu sou diferente, não. Né? Como eu não sou mais importante do que você, a minha cobrança também não vai ser diferente da sua. Você está entendendo? O dia que Deus vier cobrar qualquer coisa de mim, o padrão vai ser o mesmo, ele vai cobrar de você. Ele vai falar, fulano, fulana, por que você não me obedeceu? Você dizia que você me amava. Você dizia que você... Né, fazia tudo por mim, mas por que você não me obedecia nisso? Por quê? Assim como Deus vai falar comigo, como Deus vai fazer comigo um dia. Né? Mas olha, eu quero dizer para você essa noite, essa igreja é uma igreja abençoada, irmãos, viu? De pessoas abençoadas que amam a Deus. Eu falo isso de todo o meu coração, é um grande privilégio ter vocês como ovelhas preciosas. Porque aqui nessa igreja, irmãos, eu tenho visto pessoas tendo a vida, a família transformadas por Jesus. E fazem isso, não é por causa, eu tenho uma amizade com o Roberto, ele é um pastor legal, ele é bacana, ele é diferente de muitos pastores que eu vi por aí, a linguagem dele é legal também, é um cara bacana, é amigão. Não é por minha causa. Sabe por quê? As pessoas estão sendo transformadas aqui. Sabe por que Deus tem abençoado? É porque elas amam a Jesus. Elas amam a Jesus. Você tem sido abençoado, você vai ser grandemente abençoado, não é por minha causa, mas é apesar de mim. Eu não tenho culpa nenhuma no cartório de você ser abençoado. Você é abençoado porque você ama Jesus. Você decidiu fazer a vontade dele, é só por conta disso. Amém? Irmãos, eu tenho dito aqui que nós vamos... de uma maneira ou outra, nós vamos levar transformação aonde nós formos, nosso trabalho, nessa cidade. Eu creio que nós vamos levar transformação dessa cidade por completo. Eu creio nisso. Mas Deus, Ele quer me usar, mas quer usar você também. Amém? Como um grande ministro lá fora.